Kit Costura Fácil. A praticidade para sua confecção. Aprenda a costurar com Kit Costura Fácil. Monte seu próprio negócio e garanta já seu sucesso profissional. Aprenda este e outros modelos acessando nosso site www.kitcosturafacil.com.br. Não perca tempo, comece agora sua confecção. Kit Costura Fácil Lingerie Modelo 001. Este kit contém os pacotes contendo os materiais necessários para a confecção de 10 conjuntos de lingerie. Use todo o material evitando desperdício, pois há material para a confecção de 10 conjuntos. Para este kit, ensinaremos a fazer o conjunto, tanto na máquina de costura doméstica zigue-zague, quanto nas máquinas galoneira industrial e overlock industrial. Apresentamos todo o processo de elaboração da confecção deste conjunto, como a forma de manusear cada peça, com detalhes e ilustrações que ajudarão a desenvolver melhor sua aprendizagem. Vamos falar constantemente ao longo do curso sobre lado direito e lado avesso. Então, observe que o lado direito é o lado que brilha e o lado avesso é o lado opaco. Outra observação importante: nosso curso está sendo ministrado nesta máquina, que é um dos modelos existentes no mercado. Agora observe na sua máquina onde fica o ponto reto, zigue-zague e ponto zero, assim como o retrocesso, como iremos demonstrar em vários momentos. Atenção! Caso você esteja costurando pela primeira vez ou ainda não seja experiente, é comum ocorrerem alguns erros ao costurar. Caso isso ocorra, desmanche com bastante cuidado a costura mal feita, utilizando um abridor de casa ou tesoura de arremate com a ponta mais fina e refaça a costura da maneira correta. Lembrando que há material para a confecção de 10 conjuntos. Caso haja desperdício, faltará material para a conclusão dos conjuntos. Observe com atenção, pois cada embalagem contém as peças separadas e com seus respectivos nomes. Cuidado para não misturar as peças, pois elas estão em embalagens diferentes e etiquetadas. Observe também os tamanhos de cada peça, pois pode haver caixas com tamanhos diferenciados contendo P, M, G e GG em uma mesma caixa. Separe todas as peças com o mesmo tamanho, evitando fazer conjuntos usando peças de tamanhos diferentes. Tendo em mão todo o material Kit Costura Fácil, vamos começar a costurar. Montagem da calcinha. Primeiro, pegaremos as costas da calcinha e juntaremos com as laterais. Sobreponha colocando as laterais com os lados direito para baixo, em cima das costas, que está com o lado direito para cima. Com suas laterais já montadas, sobrepostas sobre as costas, costure o lado esquerdo e, em seguida, costure o lado direito, usando a máquina overlock industrial. O mesmo processo pode ser feito usando a máquina doméstica zigue-zague. Mude primeiro o ponto da máquina para o ponto reto. Para esta costura reta, deixe um pedal de máquina, ou seja, aproximadamente meio centímetro, para dentro da peça. Como você está usando a máquina doméstica, faça uma costura com ponto zigue-zague na extremidade para arrematar a costura. Toda vez que você acabar de costurar, deixe uma sobra de linha após a costura, evitando que a linha saia da agulha e você tenha que enfiar a linha na agulha mais vezes. Observe que ficou o ponto reto com meio centímetro para dentro e o zigue-zague na extremidade. Com as costas da calcinha montada,
Passaremos para o fundo. Observe que nas embalagens você possui dois tipos de fundos: o tecido com elastano e o de tecido de algodão. Com as costas e lado direito voltados para cima, sobreponha o fundo de tecido com elastano com o lado direito voltado para baixo. Logo em seguida, pegue o fundo de algodão e coloque por baixo das costas com o fundo de algodão com o lado direito para cima. Temos então 3 camadas: um fundo de algodão, as costas e o fundo de tecido com elastano. Costure agora na máquina overlock industrial. Segure firme as 3 camadas juntas para que as mesmas não deslizem. O mesmo processo pode ser feito usando a máquina doméstica zigue-zague. Mude primeiro o ponto da máquina para o ponto reto e depois costure novamente com o ponto zigue-zague. Comece costurando pelo fundo de algodão, pois evita que as demais peças fiquem deslizando. E depois, costure novamente com o ponto zigue-zague. Agora temos as costas montadas, laterais fechadas, fundo de tecido com elastano e fundo de algodão já embutidos. Passaremos agora para a montagem da frente da calcinha. Você possui uma parte de detalhe de renda. Pegue esse detalhe de renda e sobreponha na frente da calcinha. Sobreponha a renda com o lado direito para cima. E lembre-se que o lado direito é o lado que brilha. Agora, usando a máquina overlock ou o ponto reto da máquina doméstica, costure este detalhe de renda nas extremidades da cintura e da cava na frente da calcinha, acompanhando a curvatura da peça. Estando sua frente concluída, vamos acabar de embutir os fundos que estão anexados nas costas. Coloque as costas com o lado direito para cima. O fundo de tecido com elastano também está com o lado direito para cima. Agora, pegue a frente da calcinha com o lado direito para baixo e encaixe junto com o fundo de tecido com elastano que está com o lado direito voltado para cima. Segure firme e repare que debaixo das costas tem um fundo de algodão sobrando. Você vai virar, enrolando costas e frente e juntar este fundo de algodão que já está firme em suas mãos com o lado direito para baixo. Agora, costure na máquina overlock industrial ou doméstica zigue-zague. Lembrando novamente que na máquina zigue-zague deverá ser costurado primeiro com um ponto reto e fazer outra costura com um ponto zigue-zague. Comece costurando pelo fundo de algodão, pois evita que as demais peças fiquem deslizando. Com os fundos já embutidos, desvire toda a calcinha. Para esta calcinha, utilizaremos o elástico para viés. Para facilitar o manuseio desse viés, passe uma costura nas cavas dos fundos nos lados direito e esquerdo. Quando falamos de cava de calcinha, estamos nos referindo às pernas da calcinha. Para esta costura, você utilizará ou a máquina overlock ou a máquina doméstica com um ponto reto.
Para o próximo passo, passaremos o elástico de viés. Para este processo, ensinaremos duas formas diferentes de acordo com o tipo de máquina ou aparelho de viés, se possuir. Costurando na máquina doméstica zigue-zague. Antes de começar a costurar o elástico para viés, deixe aproximadamente 1 centímetro sobrando nas pontas laterais da calcinha para fazer acabamento. Regule a máquina doméstica para o ponto zigue-zague e comece dobrando e encaixando o elástico para viés. Você irá firmar o elástico para viés esticando 1 centímetro sem que estique o tecido, apenas o elástico. Nos fundos ou cavas, estique aproximadamente 2 centímetros. Estique de maneira uniforme para que uma perna não fique uma maior do que a outra. Ao passar do tempo, este processo será habitual e você o fará automaticamente. Atenção, muito cuidado para não deixar escapulir o viés. Costure dobrando-o de forma que o tecido fique totalmente embutido, evitando que haja apenas a costura do viés sem o tecido. Lembre-se de esticar apenas o elástico aproximadamente 1 centímetro. Passe o elástico para viés por todas as extremidades das cinturas, frente e costas, e cavas, lado direito e esquerdo, seguindo as laterais. Você está costurando em uma máquina doméstica, então estique com firmeza o viés atrás, pois fazendo esse procedimento, o zigue-zague fica mais aberto e sua peça mais bonita. Costurando na máquina galoneira com aparelho de viés. Instale o aparelho de viés na máquina galoneira. Passe o elástico para viés dentro do aparelho de viés e puxe-o do outro lado para começar a costurar. Regule o tensor de forma que o elástico de viés estique aproximadamente 1 centímetro. Cuidado para que o elástico não fique nem muito esticado e nem frouxo. Agora comece a costurar o elástico para viés na calcinha. Passe o elástico para viés por todas as extremidades das cinturas, frente e costas, e cavas, lado direito e esquerdo, seguindo as laterais. Sua calcinha está quase pronta. Agora é só sobrepor as laterais em cima da frente e costurar na máquina doméstica com ponto reto menor, fazendo o retrocesso, indo e voltando a costura até reforçar. Para finalizar, usando novamente a máquina doméstica, ajuste o ponto para zigue-zague menor e no zero. Este ponto é chamado de ponto mosca ou ponto cheio e costure os lacinhos para detalhe nos lados direito e esquerdo da calcinha. Os lacinhos, além de enfeitar a calcinha, ajudam a esconder a costura que fizemos para reforçar as laterais. Parabéns! Sua calcinha do kit Costura Fácil está pronta! Montagem do sutiã. Assim como na calcinha, observe todos os materiais que serão utilizados. Repare que as embalagens estão com os nomes correspondentes à sua montagem. Por isso, cada conjunto está numa embalagem diferente e com seus respectivos tamanhos. Observe também os tamanhos de cada caixa, pois podem haver caixas com tamanhos diferentes contendo P, M, G e GG em uma mesma caixa. Para o kit que contém os tamanhos P, M, G e GG em uma mesma caixa, observe que as embalagens estão separadas, cada uma contendo um conjunto completo de calcinha e sutiã com seus respectivos tamanhos. Para começar, pegue os bojos moldados e corte a alça do bojo no sentido da cava. Faça isso nos 2 bojos, lado direito e esquerdo. Usando a máquina overlock, passe uma costura no decote para fazer o acabamento. Esta costura serve apenas para dar mais segurança e beleza no sutiã. Caso não tenha a máquina de overlock, não é necessário fazer este acabamento. Para forrar o bojo, pegue a renda com elastano e coloque-a em cima do bojo com o lado direito para cima. Sobreponha a renda de forma que o bojo irá acompanhar o formato da renda, cava e decote. Caso coloque a renda ao contrário,
Você terá dificuldade em forrar o bojo, podendo amassá-lo ou até mesmo perder o corte de renda. Usando a máquina doméstica, regule o ponto e passe o zigue-zague na parte superior do bojo, deixando sobrar apenas os bicos da renda. Observe que o zigue-zague foi costurado em cima da costura de overlock, dando uma impressão de termos somente uma costura, ficando um acabamento mais bonito. Agora, mude o ponto da máquina doméstica para o reto e faça todo o contorno do bojo, inclusive nas cavas, moldando-o conforme a renda. Corte o excesso de renda que sobrou. Agora vamos para a base do sutiã. Observe que temos 2 tecidos com elastano para meio da base do sutiã. Costure-os colocando o lado direito com o lado direito na parte de cima, usando a máquina doméstica no ponto reto. Se for costurar na máquina overlock, apenas passe uma costura na parte superior. Temos também 2 tecidos com elastano para a lateral da base do sutiã, o tecido de base do lado direito e o tecido de base do lado esquerdo. Vamos agora embuti-los. Para embutir este meio, faça da seguinte maneira. Pegue o meio da base do sutiã com o lado direito para cima e vire a outra parte já costurada, de forma que encaixaremos a lateral da base do sutiã com o lado direito para baixo. E a outra parte já costurada do meio da base do sutiã, você irá sobrepor com o lado direito também para baixo. Agora, com as 3 partes juntas, costure-as usando a máquina doméstica no ponto reto ou apenas passe uma costura usando a máquina overlock. Observe que você fechou apenas uma base. Agora repetiremos o mesmo processo, só que com o outro lado da base. Pegue o outro lado do meio da base com o lado direito para cima e vire a outra parte já costurada, de forma que encaixaremos a lateral da base do sutiã com o lado direito para baixo e a outra parte já costurada do meio da base do sutiã, você irá sobrepor com o lado direito também para baixo. Agora, com as 3 partes juntas, costure-as usando a máquina doméstica no ponto reto ou a máquina overlock apenas para fechar. Agora, desvire toda a peça já costurada e você verá a base do sutiã toda completa e embutida. Com sua base montada, vamos costurar o elástico para embutir a base do sutiã. Usando a máquina doméstica zigue-zague, faremos a costura do elástico com o zigue-zague menor na parte superior, do lado avesso, esticando o elástico aproximadamente 1 centímetro. Lembre-se de esticar apenas o elástico, sem esticar o tecido. Costure com ponto zigue-zague até o final. Usando a máquina overlock, faça o mesmo processo. Passe o elástico de embutir por toda a extremidade. Segure firme o tecido e o elástico. Estique o elástico aproximadamente 1 centímetro. Cuidado para não cortar o elástico quando estiver costurando. A máquina doméstica não corta o tecido como a máquina overlock. Então, para fazer um acabamento perfeito, corte todo o excesso de tecido que sobrou. Para rebater o elástico, ou seja, fazer com que ele fique embutido, usando a máquina doméstica, aumentaremos o ponto zigue-zague e costuraremos na parte inferior, cobrindo todo o elástico de forma proporcional e uniforme. Lembre-se de encaixar as alças prontas para sutiã, dando um espaçamento de 7 centímetros a partir de onde será colocado o colchete quando estiver rebatendo o elástico. As alças são colocadas com o lado direito para baixo.
Utilize uma fita métrica como referência. Sua base está pronta. Vamos agora encaixar os bojos que também já estão encapados. Usando a máquina doméstica no ponto reto, costure encaixando os bojos, começando um pela cava. Se precisar, dê uma leve esticada no bojo. Faça todo o contorno costurando na parte inferior. Lembre-se de fazer o retrocesso. Atenção! Corre-se o risco de, ao costurar o bojo, a parte de baixo do tecido escapar. Se isso acontecer, volte, desmanche a costura e faça novamente, mas agora corretamente. Agora costuraremos o outro bojo, começando pelo decote, sempre direito com direito. Se precisar, dê uma leve esticada no tecido para encaixar os bojos. Costure até o final da cava. Pronto! Os bojos estão costurados na base. Agora, colocaremos o viés meia taça para a armação, acompanhando a curvatura do bojo, começando pela cava. Com o lado do viés aveludado voltado para cima e usando a máquina doméstica no ponto reto, passaremos a costura na parte superior do viés, deixando meio centímetro do viés para fora do bojo, para o mesmo poder ser rebatido. Observe que ao deixar meio centímetro, você consegue tampar a primeira costura, resultando em um ótimo acabamento. Faça um retrocesso para firmar o viés. Você irá levantar o pedal da máquina e sobrepor o viés no outro bojo. Faça um retrocesso para firmar o viés e costure até o final da cava. Seu acabamento fica melhor sem que haja este corte. Retire os excessos de tecidos para rebater o viés de armação. Viraremos o sutiã para dentro e passaremos a segunda costura reta na parte inferior, acompanhando a curvatura e observando se a parte de baixo do sutiã está aberta, visível e perfeita. Nesse meio, assim como a primeira costura, você virará o viés de armação, sobrepondo um viés sobre o outro. Continue costurando até chegar à outra cava. Seu sutiã está ficando ótimo. Repare que não houve franzidos e a costura ficou perfeita. No meio do sutiã, na parte superior, coloque o laço, que é pregado com ponto mosca, já explicado anteriormente, ponto zigue-zague e no zero. Observe que no ponto zero, sua costura é fixa. Sendo assim, costure no meio do laço até sua costura ficar firme. Agora, introduza pelas laterais o aro para sutiã dentro do viés, obedecendo o tamanho dos bojos. Este arco dará sustentação ao sutiã. Introduza o aro do lado direito e do lado esquerdo. O aro é introduzido dentro do viés entre suas camadas e não entre o tecido e o viés. Seu sutiã está quase pronto. Agora daremos acabamento com um elástico para viés que será costurado nas cavas do sutiã. Para este processo, também ensinaremos duas formas diferentes de acordo com o tipo de máquina ou aparelho de viés, se possuir, conforme a explicação anterior. Costurando na máquina doméstica zigue-zague. Regule a máquina doméstica para o ponto zigue-zague. Deixe 2 centímetros de viés para serem encaixadas as alças. E comece dobrando e encaixando o elástico para viés.
Repare que na parte do bojo não esticamos o viés, ele apenas é esticado após ser passado da cava, ou seja, abaixo do bojo. Você irá firmar o elástico para viés esticando 1 centímetro, sem que estique o tecido, apenas o elástico. Jogue a alça que já está presa na base para cima, de forma que quando você passar o viés, a alça já vai ser costurada junta. Passe o elástico para viés nas 2 cavas, lado direito e esquerdo, seguindo as laterais. Você irá passar pelo bojo novamente. Repita o mesmo processo. Estique o viés até o bojo e do bojo em diante. Apenas firme o viés, sem esticá-lo. Lembre-se de deixar 2 centímetros de viés para encaixar as alças prontas. Costurando na máquina galoneira com aparelho de viés. Depois de instalado o aparelho de viés, passe o elástico para viés dentro do aparelho e puxe do outro lado para começar a costurar. Costure o elástico para viés no sutiã, passando o elástico para viés nas 2 cavas, lado direito e esquerdo, seguindo as laterais. Cuidado com o aro que já está introduzido. Tente introduzi-lo o máximo possível para dentro, evitando que o mesmo quebre a agulha da máquina. Na parte do bojo, regule o tensor do aparelho de viés para que fique menos tensionado, evitando que o bojo fique franzido. Deixe sobrar 2 centímetros de viés para serem encaixadas as alças prontas. Pronto! O viés foi passado nos 2 lados, direito e esquerdo nas cavas. Agora, vamos encaixar as alças que já estão presas na parte inferior, costurando na máquina doméstica no ponto reto, fixando a alça na base das costas do sutiã dos 2 lados, direito e esquerdo, agora na parte superior. Na frente, encaixe a alça pronta dentro da argola, costurando com o ponto reto da máquina doméstica, fazendo o retrocesso. Costura-se pelo lado avesso. Corte os excessos de viés nos 2 lados, direito e esquerdo. Para finalizarmos, colocaremos o colchete duplo para sutiã, costurando-o na máquina doméstica no ponto zigue-zague menor e apertado. Lembrando que o colchete macho menor encaixa-se do lado esquerdo, sendo costurado pelo lado avesso, e o colchete fêmea maior encaixa-se do lado direito e é costurado do lado direito. Retire todo o excesso de linhas e está pronto o seu sutiã. Parabéns! Seu conjunto do kit Costura Fácil está pronto! Aprenda este e outros modelos acessando nosso site www.kitcosturafacil.com.br. Não perca tempo, comece agora sua confecção!